a gente pega o Brasil de verdade, o Brasil de 10 Brasis, né? A gente pega quem gera 90% dos empregos. A gente está olhando para um possível IPO na companhia, numa próxima janela. Então agora eu falei com 20 fundos de equities, o Henrique do Bugrá da Brex, o Fabrício Blois, que é o homem do ano, né, do iFood e Prozos, e o Guilherme Benchimol da XP, falar sobre o cenário Brasil. Quando a gente olha para o mercado da Inglaterra, o grande mercado, né, a Wall Street do mundo na época lá, era o mercado inglês, né? Mas no final do dia eu sou o mercado livre de Corporate Solutions. Exatamente o que o Mercado Livre faz, eu faço para Corporate Solutions. Só que eu tenho um layer de educação aqui que realmente tem muita qualidade, tanto que o meu NPS é 93, né? Os investidores globais, quando eu falei com eles do meu NPS 93, falaram, are you sure about the numbers? E um direcional que eu tenho pro meu time é o seguinte, esse produto vai fazer meu cliente ganhar mais dinheiro? Sim, então podemos rodar. Como é que eu vou comprar esse negócio se amanhã o cara fala que quer ir morar no Caribe e largar tudo? Não trabalha, mano. Chama Keyman Risk, né? Esse negócio, né? Quantos por cento da geração de lead você acha que vem por mim, se fosse chutar aí? É difícil dar essa resposta, mas a geração de leads pode não ser por você. Eu sou um ultraliberal. Se a pessoa quer casar com uma bicicleta, com uma árvore, uma pessoa do mesmo sexo, cada um faz o que quer. Então, na essência, você tem o direito de falar, ó, eu quero casar com uma ultra-presidente, meu sonho é casar com uma deputada. Ou eu quero casar com uma professora de matemática. Perfeito. Eu aqui de longe falei, mas ele não falou demais, ele só falou o que ele quer para a vida dele. É normal. Faltou estudar mais no primário ali, ler texto, fazer redação, né? Isso aí é outra coisa, isso aí eu não posso resolver agora. Agora, quem sabe ler, quem sabe interpretar texto, viu que eu falei absolutamente nada disso. Mas foi isso que deixou a galera puta. Não, mas aí vamos lá. Tem um problema de interpretação de texto. E o segundo ponto é, você tem uma mídia extremamente mau caráter, que realmente criou essa narrativa. Isso é mau caratismo. Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixem de seguir o canal, acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. E hoje eu estou recebendo aqui um cara que eu já acompanhava nas redes sociais e que já vem realizando muito no mundo empresarial, e eu vou querer explorar a história do Easy Taxi e de tantas outras coisas, que é o Thales Gomes. Seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui, Bruno. Aqui na Times Square, uma baita vista, né? Toda a plataforma de comunicação ali, tudo iluminado. Bonita essa janela tua aqui, hein? Tem uma energia legal, né? Legal, porra. Meu irmão, é o capitalismo, né? É o mercado a simbologia ali, né? do muito capitalismo, bacana, né? Que basicamente é o que você fomenta, especialmente atualmente através da G4, né? Exato, cara. A gente acredita muito que o Brasil é uma terra de muitas oportunidades. Quando a gente analisa o ativo Brasil, é um ativo super underpriced, né? Porque no final do dia os adultos não estão com a caneta, né? As crianças estão com a caneta, e criança é irresponsável, né? E quando a gente fala com os grandes fundos globais, eu acabei de voltar de um roadshow, falei com 20 grandes fundos globais que ao todo administram mais de 10 trilhões de dólares, e esses fundos falaram comigo assim, não dá para eu investir no Brasil para financiar teu débito fiscal. Então, enquanto vocês não forem responsáveis, o Brasil vai continuar underpriced. O Brasil está em sale. Total, né? Então, o G4 ele acaba pegando aquilo que está sob nosso controle, que é a qualidade da gestão das companhias, e dando oportunidade para esse empresário para melhorar a tua qualidade de gestão, melhorar o processo, melhorar a qualidade de gente, criar uma cultura melhor. E com isso, né, ter um reflexo no teu P&L, acruando mais margem, né, acruando mais valor patrimonial para tua companhia, estando mais preparado para um momento que as crianças saírem da sala e os adultos entrarem e tomarem a caneta, né, a gente ter aí, no mínimo, não uma resolução, mas um indicativo de que vamos ser mais responsáveis fiscalmente, vamos cortar custo, vamos olhar ali para uma agenda onde a gente vai pensar em valor de longo prazo. A gente sabe que esses dólares vão encontrar no Brasil teu porto seguro, né? Nossos concorrentes aí, Índia, está em all-time high, já está caro. Rússia é ininvestível, né? Por causa da guerra. Então acaba sobrando o Brasil mesmo, né? Então, principalmente com o tarifaço que Trump fez, né? A gente percebeu que rolou um permanent damage. Eu ouvi esse termo, né? Permanent damage dos Estados Unidos. Então, muita gente que estava ali com 80%, 90% do dólar, e fala assim, talvez eu vou ficar 70%, 80%. Ao invés de ficar 90% em dólar, né? E aí, Brasil, se pegar 2% disso, a gente está falando de centenas de bilhões de dólares,
mexe ponteiro, reabre mercado, reabre janela de IPO. Então o G4 acaba focando em educar esse dono de negócio e depois colocar ele dentro de uma plataforma onde eu posso também servi-lo com soluções e serviços para que ele consiga gerir melhor o teu negócio. Né? Mas vamos do começo. Eu nunca escutei detalhes da criação da EasyTaxi. Você idealizou a história? Você pegou e falou, vou criar um aplicativo e conectar os taxistas? Como foi esse momento? Sim, o resumo da história é o seguinte. Eu empreendo desde que eu tenho 14 anos. Eu vim de uma família extremamente pobre, de Carangola, uma cidade de 30 mil habitantes. Minha avó era empregada doméstica de um homem que foi muito bom para minha vida e me permitiu morar na casa dele, junto com a minha avó. E ali eu cresci e comecei a vender celular ali, cara. E comecei a ganhar um dinheiro que eu fazia intermediação de celular através do Mercado Livre. Né? Então eu fiz tipo um dropshipping de celular naquele momento ali e ganhei meu primeiro dinheiro. Eu precisava me virar porque eu fui pai aos 15, né? Caramba. Eu tenho uma filha de 23 anos, está no 3º ano de medicina, inclusive. Então eu precisava me virar, eu precisava fazer um dinheiro. Então a minha história do empreendedorismo começa ali como grande maioria dos brasileiros, né? Por necessidade. Na verdade, vou ser bem honesto, que começou porque eu queria comprar uma bateria para minha banda, daqui a pouco eu desculpo que a minha então namorada na época estava grávida, eu precisava me virar, e aí eu começo a fazer negócios, né, e nunca mais paro. Fasting forward para o Rio de Janeiro 2011, eu tenho essa ideia numa competição de empreendedorismo, né, que era de fazer um aplicativo de táxi, fiz um MVP. Com quantos anos? Com 23, né? 22 para 23 ali. Fiz um MVP dessa ideia, né, a solução prática ali, mínimo viável daquela ideia, que era basicamente um site que você perguntava o nome, endereço, telefone da pessoa, cor de roupa, o botão pedir táxi ia, na verdade, um e-mail para mim. Eu pegava esse e-mail, copiava o endereço, colava ali no Google Maps, usava uma função que existia na época chamada ponto de táxi ao redor. Uma vez que chegava esse ponto de táxi, eu ligava o ponto de táxi, conseguia o táxi para a pessoa e mandava um SMS para ela. Então, na ponta, ela via que ela preenchia um formulário, dava o pedir táxi, chegava um SMS para ela, daqui a pouco o táxi chegava. Para mim era human resources ali fazendo esse negócio dar certo. Isso chama MVP, né? Você tentar validar a solução, tentar entender se as pessoas usariam essa solução, se pagariam por ela, né? A gente viu que funcionava, né? E nessa competição de empreendedorismo eu tive minha primeira frustração, né? Que foi um feedback negativo. E os investidores que ali estavam avaliando as soluções não achou que a minha solução era nem top 3. A gente foi em 4º lugar na competição. E o feedback que eu recebi é muito maneiro, muito mirabolante. Se fosse bom, alguém já teria feito nos Estados Unidos, né? Mal sabiam ele que a Uber já estava começando nos Estados Unidos, né? E outros aplicativos de transporte estavam começando pelo mundo, mas ninguém sabia de ninguém. Não tinha nem tempo do Google ter indexado essas coisas, estava todo mundo meio que no começo, todo mundo começou ali em meados de 2010, 2011. As ideias, elas nascem ao mesmo tempo, né? Porque em 2009 foi o primeiro ano que o iPhone teve GPS. Então começaram a surgir aí os services apps, né? Porque antes app era ter uma lanterninha, ter o app que fingia que você estava tomando cerveja, não servia para nada. Era só brincadeira, né? Até que os aplicativos de transporte foram os primeiros que criaram, então, um serviço que servia para a vida real usando um aplicativo. Eu tive essa ideia sem saber de ninguém. E aí, quando a gente procurou, a gente também não achou peer. E aí o investidor que estava analisando lá, alguns investidores, falaram, cara, se isso fosse bom, isso já teria acontecendo no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, então acho que essa é uma ideia que é muito boa, mas não é para agora, né? Só que o mundo evoluiu exponencialmente, né? Eu não acreditei nesse feedback, eu peguei o único ativo que eu tinha, que era um carro velho, eu vendi aquele carro, os meus sócios também botaram ali suas economias, e a gente criou, então, a EasyTaxi, né? Que aí 1 ano depois, a Rocket investiu um caminhão de dinheiro, foram 10 milhões de reais, o dólar era 2 na época, se era, tá? Mais ou menos isso, era 1 e pouco, 2 reais. E eu me lembro que é o seguinte... Por uma parcela muito grande da empresa? Muito grande, 70% da companhia, né? Que foi um grande erro, mas também não tinha opção. Eu estava há semanas de quebrar, essa que era a real. Mas pensa bem, solução mega inovadora, não tinha peer na América Latina, estava há semanas de quebrar. O alemão vem, primeiro ele faz uma proposta para comprar a minha empresa por 5 milhões de reais. 5 milhões de reais era muito mais do que eu jamais havia imaginado na minha vida que eu conseguiria fazer. Lembrando que nesse exato momento eu morava na favela de Santa Amaro. Então eu literalmente escolhia se eu ia almoçar e jantar. Não estou exagerando aqui não, eu fazia. Ou eu almoço ou eu janto, não dá para fazer os dois. O cara vem e oferece 5 milhões de reais pra gente. Só que naquele momento eu virei pros meus sócios e falei, cara, esse cara não é bonzinho, né? Ele não veio aqui fazer um favor pra gente. Se ele tá oferecendo 5 milhões, quer dizer que essa empresa vale 100. 200, sei lá. Eu prefiro falar não para ele e ver o que volta.
Falamos não, e aí faz um negócio, faz outro, movimento aqui, movimento lá. Enfim, resumo da ópera é, o cara volta e fala assim, tá bom, a gente investe em você. Eu invisto 10 milhões de reais, só que eu quero 70% da companhia. Falei, cara, já vou perder o controle, já vai ser complicado, né? No final do dia, o que acontece ali? O que a gente analisou? Olha só, o cara vai comprar 70% da companhia, mas um Series A no Brasil na época era 500 mil reais. O cara tá me oferecendo 20 vezes um Series A. Só pra gente trazer a valores presentes aqui, um Series A no Brasil hoje é uns 50 mil reais. Era como se alguém oferecesse R$1 bilhão de funding pra você com 23 anos, ali... Com um negócio de 1 ano só de vida. Com um negócio de 1 ano de vida, eu falei, cara, isso é dinheiro infinito. Eu consigo abrir outros países com esse dinheiro. E era dinheiro infinito mesmo. 10 milhões de reais. Eu virei pros meus sócios e falei assim, galera, pode até ser que esses caras não playem a gente já perdeu o controle, vai dar problema, mas assim, vai ser uma história bacana pra caramba. A gente vai aprender pra caramba. Pô, mas se der errado, se a gente ficar sem nada, eu falei, cara, se a gente ficar sem nada, a gente só continua onde a gente tá mesmo, não vai mudar nada na nossa vida. Então vambora. Fizemos esse deal com os caras. E, cara, e realmente, assim, foi um deal complexo. Ele é um sócio que não foi um sócio bacana com a gente, não foi uma relação societária legal. A Rocket é muito agressiva. Acho que a turma conhece bem da Rocket, nem preciso ficar falando aqui. Mas o ponto é, no final do dia, eu com 23 anos, eu virei CEO global de uma companhia que o mundo inteiro falava dela, que foi uma das companhias mais icônicas da história do Brasil, né? Todo mundo só falava dessa companhia, capas de revista, era tudo isso. Mas o mais importante é que eu pude abrir 420 escritórios em 4 continentes, em 35 países. E eu tinha ali 23, 24, 25 anos. Aquilo foi uma escola para mim que eu poderia ter feito PhD em Harvard que eu não teria aprendido isso. Afinal de contas, teria mesmo, né? Porque ali eu só teria aprendido a produzir conhecimento. A fazer mesmo, você tem que estar no campo de batalha, senão você não aprende nunca, né? Então foi muito rico para mim como fundador, né? Apesar de que eu fui muito diluído da companhia. Na época, ninguém levantava tanto dinheiro assim no Brasil. Eu levantei 180 milhões, né? Naquele momento ele era dinheiro infinito, ninguém levantava essas figures ali no Brasil. Eu trouxe dinheiro de fundo russo, trouxe dinheiro dos fundos do Catar, do Aimina. Então a gente trouxe dinheiro do mundo inteiro ali para o Brasil, né? Foi um grande catalisador de valor ali para o Brasil. Vendi Brasil no mundo inteiro, sou um apaixonado pelo Brasil, sou um brasileiro que me considero um soldado do Brasil. E foi o que eu fiz ali naquele momento, vendendo o Brasil para a turma e a Dilma dificultando a minha vida, hein? A Dilma saudando a mandioca e eu vendendo o Brasil. Não era muito fácil, mas conseguimos vender ali. Até que ali em 2015, eu vendo a minha participação para o controlador, saio para poder fazer outra coisa e faço a Singu, que depois eu acabo vendendo para a Natura, né, antes de fundar o G4. Na verdade, no ano que funda o G4. E a EasyTax depois se funde com a Cabify, que era o nosso principal competidor ali na América Latina. E aí a Cabify, ela acaba, mata a marca da EasyTax e fica tudo como Cabify, né? E esse intervalo entre EasyTax e G4, me fala desse outro negócio que você criou. Então, em 2016 a gente faz ali a Singu. A Singu era um marketplace de beleza, então era um Uber de beleza, né? Aqui nos Estados Unidos tem alguns peers que são unicórnios, inclusive. Então você chama uma manicure na sua casa, chama uma massagista, uma cabeleireira para fazer uma escova, né? A gente atendia mais de 12 mil mulheres ali, triplicava a renda dela na média. Então era um negócio que trazia liberdade para a mulher, dinheiro no bolso no final do dia, né? Uma mulher só é livre quando ela consegue pagar suas contas, né? Por que esse nome? Vem de singular, tá. Algo único, né? E o negócio segue ou acaba? Ou... Não, a Natura continua com ele, né? Mudou, agora chama Bluma, né? Mudaram o nome deles agora. Mas eu achava muito legal esse negócio porque eu só gosto de fazer negócio que tenha propósito. Né? Ganhar dinheiro é muito fácil, mas ganhar dinheiro com propósito é mais gostoso, né? Você trabalha com mais prazer. Então o EasyTax era isso, cara. Era uma alternativa que o taxista tinha para não ficar na mão das cooperativas, que nunca foram boas para os taxistas. A Singu, o modelo de negócio de salão o salão fica com 60% a 70% da receita. Então a manicure ali, eu chamava de artista, né? As nossas artistas eram amassadas pelos salões, né? Eu sei porque a minha mãe é cabeleireira, então eu sei como é que funciona esse mercado. E eu falei, cara, a gente vai fazer um mecanismo aqui que vai dar liberdade de verdade para essas mulheres, né? E muitas mulheres contavam pra gente casos como que sofriam violência doméstica. E depois de trabalhar na Singu, elas triplicavam a renda, elas poderiam sair dessas situações. Então, era um negócio muito bonito, que cresceu pra caramba. A gente atendia mais de 12 mil mulheres, pegamos uma pandemia no meio desse processo aí. Eu me lembro que durante a pandemia, a gente tinha uns 4, 5 meses de caixa. O Dória fechou São Paulo no dia 20, 23, sei lá, de março de 2020.
A gente tinha pouco tempo de caixa. A gente já tinha negociado a venda para a Natura. A Natura já tinha dado close, mas não tinha assinado. Então eu falei, cara, e aí? Vamos ou não vamos, Natura? E aí a Natura falou, veja bem, pandemia. Começou aquelas histórias ali para amassar o preço no final, que não tinha assinado. E eu falei, mandei um e-mail para eles, falei, vou fazer o seguinte, eu tenho 12 mil mulheres aqui que dependem da gente para comer. Vou tirar todo mundo que é grupo de risco. Vou proibir de trabalhar, vou criar uma renda básica para elas, né? Vou pagar aqui um salário mínimo para essas meninas. E eu vou pegar da minha receita que eu faço do take rate plus o meu caixa. Aquele caixa que tinha de 4, 5 meses ali, porque vocês falaram que estava tchado, então eu não fiz fundraising, vai durar 1 mês e meio agora. Se a gente quebrar, fique sabendo que a culpa é de vocês. Fiz isso. E, cara, eu me lembro da conversa que eu tive com os meus sócios na época. E a turma falou, pô, TG, eu entendo tal, mas, cara, foda, hein, mano? O deal tá pra sair, a gente vai quebrar a empresa. Eu falei, meu irmão, ou quebra a empresa ou deixa 12 mil pessoas passando fome. Você consegue dormir com isso? Eu não consigo. Eu fui quebrar. E fiz isso. E aí, no final, acabou que a gente conseguiu fazer o deal com a Natura e vendemos a companhia pra Natura ali num earnout que durou ali 3 anos, né? Mas que foi um earnout super complexo, no meio de uma pandemia. A relação com a Natura não é a relação mais fácil do mundo também. Mas fizemos, né? Pagaram bem? Não pagaram para mim nada, mas para os meus sócios pagaram muito bem. Mas por que para você nada? O que aconteceu é que no processo de earnout, a Natura não foi muito fair no processo de earnout. Então, a gente tinha um acordo que o nosso earnout era um resultado de um BP que a função, o BP era construído bottom-up, e a função desse BP era em cima de um CAC. E esse CAC contava com o uso da marca da Natura. Só que a marca da Natura, eles simplesmente decidiram que a gente não poderia usar. Então, óbvio que o meu CAC ia ser maior. Se o meu CAC ia ser maior, eu não conseguiria bater o earnout. Então, eles iam amassando o preço. Até que chegou uma hora que eu bati na mesa e falei, galera, não dá pra ser assim, né? Estamos fazendo de otário. Vamos fazer uma proposta logo e fecha esse earnout logo. Aí a proposta era muito amassada de preço. Então, tinha investidor meu que não ia conseguir retorno sobre o dinheiro. Tinha investidor que entrou na última rodada que não ia conseguir nem retornar o dinheiro. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu falei, faz o seguinte, já entendi que o problema é comigo. Eu não vou ganhar nada disso aqui. Eu passo todas as minhas ações para os meus executivos, para eles ganharem um dinheiro relevante para eles, e passo todas as minhas ações para os meus investidores. Eu saio com 0 dessa história, mas vocês pagam o que é justo para os meus executivos que estão há 5 anos ralando para construir essa companhia, e para os investidores também. Eles toparam o deal, então foi isso. Quando você saiu da EasyTaxi, você saiu com alguma grana? Claro. É uma empresa que vale R$1 bilhão, né? Mas na Singu era para sair com muita grana também. A primeira oferta deles era uma oferta de centenas de milhões de reais. Só que foi sendo amassado por causa da pandemia. E eu entendo, né? Mas teve algumas coisas ali durante o processo do deal que não foi tão fair como essa aí, que eu tinha 2 opções. Ou eu levava para uma arbitragem, ou eu wrap this up, fazia o que estava sob meu controle, que é dar as minhas ações para os executivos e para os investidores. Eu tinha quase 40% da companhia ainda, então era relevante. E focava no G4 e, sinceramente, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu fiz o que era de honra, que um homem deveria fazer, que é fazer os meus executivos ganharem dinheiro, fazer os meus investidores terem retorno sobre o seu capital, e o que eu tinha de dever fiduciário também com os meus sócios do G4, que é foca no G4 e faz ser uma grande companhia. E a ideia do G4 surgiu quando, como? Surgiu ali... Porque até então isso não tinha nada a ver com a sua trajetória, né? Um negócio que tem como frente de loja a educação. Mas assim, no final do dia, nenhum negócio que eu criei na minha vida tinha a ver com minha trajetória. Minha família toda é militar, cara. Eu sou lutador, eu lutei Muay Thai a vida inteira, agora eu luto Jiu-Jitsu, sou faixa marrom da Aliança. Então, minha história, na verdade, seria eu ser dono de academia ou militar, né? Porque é o que eu fiz a vida inteira. Meu bisavô, até o meu irmão, todos os homens da minha família são militar. Eu sou o único que deu errado. Então, os negócios, os fundadores dificilmente têm correlação com os seus negócios, né? Então, o que eu percebi ali? O que eu tinha a ver com transporte, com táxi? Tinha nada a ver com isso. O que eu tinha a ver com manicure? Olha minha unha como é que é, né? Não tem nada a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com educação, eu tenho um pouco a mais. Eu gosto de estudar, sou empreendedor, gosto de ajudar empreendedor, sempre fiz isso, né? Sempre produzi conteúdo para internet desde a EasyTaxi. Então, quem entra no meu Facebook lá vai ver 2018, 2017, antes da EasyTaxi eu já produzia conteúdo. Eu gosto de dividir aquilo que eu aprendo com as outras pessoas, né? Eu acho que dividindo a gente acaba somando muito mais no final do dia, porque mais pessoas conseguem ter aquele valor, extrair aquele valor, você recebe feedback. Eu sempre tive essa postura na vida. Então, o G4 era só mais um que eu não tinha tanto a ver, mas dos outros é o que eu tenho um pouco mais no final do dia. A ideia surgiu depois de um acidente de paraquedismo que eu tinha. Eu
eu fiz o curso de PQD, né? Eu tava ali no meu, sei lá, 6º, 7º salto do dia. Boituva? Boituva. Eu errei o pouso, aí eu quebrei tibia e fíbula, ou seja, tive uma fratura exposta muito grave ali, né? Quase fui amputado. E aí eu fiquei uns meses de cama, né? Então, eu sou um cara super ativo, né? Ficar de cama pra mim, às vezes eu penso, eu prefiro morrer do que ficar de cama, né? E foi muito grave. Então, o que eu fiz? Eu comecei a escrever meu segundo livro. Eu tenho meu primeiro livro, que é um best-seller, né? Que é o Nada Easy, que é a história das Zitaxi, lições que eu tive ali criando essa companhia. E aí eu estava escrevendo um segundo livro chamado Gestão 4.0, né? Que vem de Indústria 4.0, quais são as lições que as empresas que mais crescem do mundo tiram, né? Acruam, e que eu traduzia isso para a realidade do empreendedor brasileiro, focando no pequeno e no médio, o que ele pode aplicar, né? Aí o Alfredo Nardon, meu sócio, me trazem essa ideia e falou assim, cara, ao invés de escrever o livro, por que a gente não faz um curso, né? Uma imersão de um final de semana. Eu falo, pô, pode ser. Aí, vamos fazer junto? Vamos. Aí eu abro o meu Instagram, dos 3 eu era o único que tinha audiência mesmo, né? Já era bem conhecido. Aí eu falei, cara, eu abro meu Instagram, faço um stories e falo assim, turma, tô pensando em fazer uma imersão aqui de um final de semana, vão ser só 50 cadeiras, custa R$10 mil a cadeira, vai ser eu, Alfredo Nardon, os temas são esses. Quem quiser, tá o link aqui, a reserva é R$1.000, se você for aprovado, você paga mais 9 mil, a cadeira é sua. Te vendeu R$500 mil um dia. Então teve 500 vendas em um stories. Eu falei, caramba, tem demanda pra caramba desse negócio, né? E aí, pô, a gente foi lá, fizemos aquelas turmas ali, e aí daqui a pouco a gente viu que a gente falou, cara, esse business aqui dá pra ser muito mais, porque começaram a vir fundadores de companhias que, cara, faturam 50, 70, 100 milhões de reais. Eu falei, cara, são empresas médias, não são tão empresas pequenas, né? Eles têm interesse no tema, eles veem valor no nosso conhecimento. E se esse negócio aqui for uma plataforma que usa educação como canal para trazer a empresa, para qualificar mais esse tomador de decisão e aí colocar dentro de uma comunidade e vender solução para eles, né? E a gente começa a fazer isso mais no fim de 2019, a gente funda a empresa ali no final de 2018, início de 2019 e começa a ter essa visão mais para o fim de 2019 e executar isso, e hoje a companhia é isso, né? A maior plataforma que vende soluções para pequenas e médias companhias do Brasil. Esse ano a gente vai faturar 500 milhões de reais e gerar 100 milhões de caixa. E você passou a trazer outros experts, especialistas e um time maior para ministrar as aulas e tudo mais. Sim, hoje são 32 programas diferentes que a gente tem ali, são mais de 250 mentores que a gente tem, muito melhores do que a gente, né? Tem ali Guilherme Benchimol, que direto dá aulas lá no G4, o João Adib, a Cris Junqueira. E por que, por exemplo, esses 3, por que eles param a agenda deles para irem dar aula lá? Não é pela grana, logicamente. Não é, cara. São pessoas de propósito que querem construir Brasil. Porque no final do dia, assim, o Estado ele não gera recursos, só consome, né? Quem que gera recursos? São os produtores de riqueza, são os empreendedores, né? Eles que geram emprego, geram recursos, geram impostos, né? Então, essas pessoas extremamente bem-sucedidas, elas são, por natureza, construtoras de Brasil. Esses que eu citei são apaixonados pelo país. Então eles vão lá para se doar mesmo. Para se doar. E aí, óbvio, tem uma remuneração ali. Muitos deles até pedem para eu doar para uma instituição de caridade, mas eles gostam de ajudar empreendedor. E eles veem que é o seguinte, não existe a melhor forma de transformar o próprio país do que transformar as empresas. Porque essas empresas vão gerar riqueza, vão contratar mais gente, vão pagar mais impostos, né? Imagina que é o seguinte, no final do dia eu sou a Endeavor for Profit. Então, da mesma forma que eles ajudam na Endeavor, por que não ajudar o G4, que é o Brasil de verdade? A Endeavor faz um trabalho brilhante para empresas de VC Track, né, que são pessoas mais qualificadas, geralmente, que fazem essas companhias. E a gente pega o Brasil de verdade, o Brasil de 10 Brasis, né? A gente pega quem gera 90% dos empregos no país, né? E como foi... Você fez uma atividade aqui em Nova York, né? Sim. Como foi essa operação? Qual foi a agenda? Olha, na verdade eu fiz Londres primeiro, depois Nova York. A gente chama isso de Non-Deal Roadshow, né? A gente está olhando para um possível IPO na companhia, numa próxima janela. Então agora eu falei com 20 fundos de equities que olham emerging markets. Alguns dos maiores do mundo, como eu disse, que ao todo administram 10 trilhões de dólares. Você foi um a um? Um a um. Você vai um a um, vai falando com a turma, vai educando sobre o seu modelo. Em um momento, quando abrir janela de IPO no Brasil, pode ser que faça sentido a gente listar a companhia. E aí ele já conhece o meu negócio, a conversa fica um pouco mais fácil, né? Então eu entro aqui, eu dou guidance para esse investidor, eu explico o meu modelo, ele me conhece melhor, conhece a minha cabeça, me dá feedback, né? Esse processo chama Non-Deal Roadshow. Eu fiz isso nas últimas 2 semanas e nessa semana, eu tô 3 semanas fora do Brasil, se não me engano, e nessa última semana agora acontece a Brasil Week, né? Então
Todos os tomadores de decisão do Brasil vêm aqui para Nova York, se encontram. E aí na segunda-feira a gente fez um poker beneficente em favor da Fundação Estudar, que eu adoro. Na quarta-feira a gente fechou o Percê, né, que é um 3 estrelas Michelin, um dos restaurantes mais icônicos aqui dos Estados Unidos. Aí levamos alguns grandes nomes ali para a plateia para ouvir o Henrique do Bugrá da Brex, o Fabrício Blois, que é o homem do ano, né, do iFood e Prozos, e o Guilherme Benchimol da XP, falar sobre cenário Brasil, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre dinâmicas de liderar, né? E hoje a gente fechou essa agenda fazendo o G4 Day, fazendo um wrap-up do que foi essa semana e principais insights, né? E o público, por exemplo, de hoje é só da sua comunidade, seus alunos, ou quem que pode acessar esse evento? Não, assim, na verdade era aberto aos empreendedores brasileiros que estão aqui. Então foi gente de... Que teriam que se inscrever? Sim, se inscreve e tal. E que são alunos, não alunos. A turma entra lá e... Mas era um evento pago, então? Não, esse é um evento de posicionamento de marca que a gente faz aqui. Nenhum evento que a gente fez aqui é um evento pago. Aqui pra gente é um play de posicionamento de marca, de estar perto da turma, de pegar tendência e levar pro Brasil. Então é um dos lugares que eu venho para me oxigenar, né? Então a minha agenda, ela passa por... O Alfredo faz NRF aqui, que ele é um cara mais de varejo. Eu venho, junto com ele e Nardon, fazer Brasil Week, que tem a Tech Week, né? Então sou um cara mais de tech, então eu tô muito nos eventos de tech e tal. E eu faço Davos também. Então ali, essa agenda de Davos, Brasil Week, Tech Week e NRF é da onde a gente tira os grandes insights do que tem que ser o direcional para as companhias que estão nas nossas comunidades, para os nossos alunos, para que a gente ajude eles a traduzir isso melhor para os seus negócios e saber o que fazer com essas informações, né? E qual a visão de futuro? Quais os próximos passos? Onde é que você quer levar a G4 ou você mesmo? Já não tem alguma outra coisa que você está inventando? Não, a foca é G4, a gente está só scratching the surface aqui. A companhia, a gente tem um mercado endereçável de 22 milhões de CNPJs no Brasil. Com a ajuda de uma consultoria estratégica, a gente chegou a um número de 1,8 milhões, que são os CNPJs que realmente... Ou seja, nem 10%. Exato, né? Que são os CNPJs que realmente a gente quer atender, que realmente tem disposable income para investir nas soluções que a gente quer vender. Mas pensa bem, né? Eu tenho 50 mil empresas como clientes e já faço 500 milhões de receita, né? Se eu triplicar a empresa, eu vou para 150 mil, então, vou fazer aí 1,5 milhão de receita na companhia, né? 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio de receita na companhia, né? Eu posso ficar 20 anos trabalhando aí que, cara, eu não vou dar conta de atender nem metade dos 1,8 milhões de CNPJs ali que é a ideia de adquirir ali ao longo do tempo. É um mercado muito grande. A gente está muito focado nisso, em criar essa solução com cada vez mais ferramentas para ajudar o pequeno e o médio empresário brasileiro a traduzir essas melhores práticas de gestão, não só isso, a pegar essas ferramentas e imputar no teu negócio. E a gente vive uma era muito transformadora agora. Costumo dizer que é o seguinte, cara, o que a gente vive agora é muito parecido com o que o mercado viu no surgimento da energia elétrica. Quando a gente olha para o mercado da Inglaterra, o grande mercado, né, a Wall Street do mundo na época lá, era o mercado inglês, né? A Inglaterra dominava o mundo naquele momento, né? E uma das maiores empresas da Inglaterra naquele momento era o quê? Era a empresa que vendia óleo de baleia para iluminar a Inglaterra, certo? O que aconteceu com a Apple do momento, que era a empresa de óleo de baleia, né? O que aconteceu com ela com o surgimento da energia elétrica, né? Acabou. Foi a zero. Vários negócios vão a zero agora. Vários negócios vão a zero. Um outro exemplo antes de existir energia elétrica, na Inglaterra também, tinha um serviço que você contratava, que era uma pessoa que ia com uma vareta e batia na sua janela para te acordar. Era um acordador profissional. Não tinha despertador, né? Depois, com o surgimento da energia elétrica e com os relógios mecânicos com despertadores também, esse serviço também foi a zero. Acabou. Então, a certeza não existe, estabilidade não existe no final do dia. Então, no final do dia, o G4 ele é esse parceiro do empreendedor para falar assim, para onde que vai o mundo agora? Em cima de AI, né? Que negócio que eventualmente vai desaparecer? O que você pode fazer para você não ser vítima de um futuro, né? Desse futuro que está surgindo agora, né? É isso que a gente faz para as nossas companhias hoje. E a gente faz na trincheira. Eu não sou professor, sou empresário. Né? Eu estou ali ensinando os nossos alunos, mas eu estou faturando 500 milhões por ano. Estou gerando 100 milhões de caixa. A gente come a nossa própria comida, né? E é isso que eu acho que tem de muito valor para ser feito e que eu me vejo fazendo aí por décadas na minha vida. E como você explica não ter surgido ainda nenhum concorrente à altura? Porque o normal, quando a gente se destaca em qualquer segmento, mesmo que você seja o first mover, vem depois na sequência. Easy Taxi foi assim, né? Claro. Você saiu, veio
um caminhão, né, de outras até antes de eu tentativas. sair. Mas tem muita gente fazendo coisas como o G4 por aí. Eu acho que... Mas não com a mesma notoriedade, tamanho, aceitação, penetração. Não. Mas quando você fala muita gente, grupo acelerador, por exemplo... Também. Tem vários grupos. Tem uma turma muito boa, cara, fazendo esse negócio. Tem turma que eu admiro pra caramba. Flávio Augusto é um baita empreendedor. Mas não é um modelo como o seu de educação mesmo, no sentido de senta aqui que a gente vai te dar eu técnica até acho e teoria. Que ele tem sim, cara, e acho que tem qualidade. Eu tenho competidores de qualidade que têm bons programas e que eu até faria os programas deles, né? O Flávio, com certeza eu sentaria para aprender com o Flávio, com o Caio lá. Não, ele sem dúvida é um cara super muito interessante, bom. Mas eu achei que era mais um modelo ali de networking. Tem também, né? Mas é que na real o nosso modelo não é isso, eu não sou educação, né? Eu sou plataforma, né? O meu positioning para o mercado, eu sou uma plataforma, né? Então, educação para mim é canal. Né? É óbvio que eu entrego uma educação de muita qualidade, é isso que me faz ser o G4, eu sou reconhecido por ser educação, mas no final do dia eu sou o Mercado Livre de Corporate Solutions. Exatamente o que o Mercado Livre faz, eu faço para Corporate Solutions. Só que eu tenho um layer de educação aqui que realmente tem muita qualidade, tanto que o meu NPS é 93, né? Os investidores globais, quando eu falei com eles do meu NPS 93, falaram, "Are you sure about the numbers?" Eu falei, "Yeah, I'm sure, man." Tipo assim, é realmente chocante, que o produto é muito bom de educação, né? A gente só vende para o cliente aquilo que a gente gostaria de comprar. E um direcional que eu tenho para o meu time é o seguinte, esse produto vai fazer meu cliente ganhar mais dinheiro? Sim, então podemos rodar. Se não, não roda. O que garante o meu sucesso é o meu cliente ganhar mais dinheiro. Então ele vai, passa para um programa do G4, aplica, ganha mais dinheiro. Aí ele volta, fala, cara, quero entrar no clube, quero comprar o que você tem de solução. Porque ele fala, cara, eu deixei dinheiro lá. Voltou 5 vezes? Porra, quanto mais de dinheiro eu tenho que deixar aí, bicho. O que tem mais para mim? É o que acontece, né? Então eu acho que tem excelentes negócios, mas talvez a execução e a visão que a gente teve criou um negócio diferente, que ninguém conseguiu criar. E a visão que eu tive agora conversando com esses fundos eles nunca viram no mundo ninguém que fez isso, né? Que fez essa plataforma que usa educação como canal para atrair um empreendedor qualificado de empresa média, educá-lo e aí prepará-lo para receber as ferramentas que a gente tem para vender. Porque muitas vezes é o seguinte, você está lá operando, você é um operador. Aí eu boto um ERP na tua mão. Mas você não tem nenhuma planilha de organização de estoque financeiro, quanto mais operar um ERP, você não está pronto para isso. É tipo eu te vender um avião, falar, voa aí, Bruno. Eu vou morrer. Né? É a mesma coisa. Eu falo, cara, antes de eu vender CRM, ERP, software de vendas, eu primeiro tenho que ensinar esse cara a operar. E é o que a gente faz, né? Só que a gente faz um negócio muito bom de um NPS 93 e que facilita depois a venda dos outros produtos. Esse modelo é muito único, entendeu? É verdade, é bem único. Em alguma, eu sei que não tem nada a ver, mas a JHSF está fazendo uma modelagem parecida no sentido de entregar outras coisas para, no fundo... Um ecossistema no final do dia. Essa visão de plataforma é uma visão que eu tenho de que os grandes negócios dos próximos 10, 20 anos serão isso. A Apple é uma plataforma no final do dia, né? Então ela vende esse negócio aqui, mas na verdade... Te amarra com o... Te amarra com o iPhone, mas na verdade depois vai ganhar dinheiro vendendo o fone, depois ela vai vender o outro negócio, e ela vai vender um monte de app aqui e tal. E os dados que estão na nuvem. Os dados estão na nuvem, vai te vender nuvem e tal. Então, é uma plataforma também. A Amazon é uma plataforma também. Te vende o Prime, aí você compra na Amazon, aí você vai e assina outro negócio lá, aí você compra os livros, o e-book. Os grandes negócios, eles têm essa visão de plataforma, entendeu? Então a gente só traduziu isso para o nosso setor pensando no nosso cliente. E quando você se expõe nos fundos aqui, como fica a questão da personificação? Porque hoje o negócio, você personifica o negócio. Não e muito. E um fundo... eu estou falando porque eu faço a gestão de fundos de venture capital, private equity. O que a gente teme é, sensacional. O cara criou, fez, mas como é que eu vou comprar esse negócio se amanhã o cara fala que quer ir morar no Caribe e largar tudo? Não trabalha mais, né? Chama Keyman Risk, né? Esse negócio, né? Quantos % da geração de lead você acha que vem por mim, se for chutar aí? É difícil dar essa resposta, mas a geração de leads pode não ser por você. Mas uma vez depois que a pessoa se aproxima, o fato... Sabe a história do iPhone? O Steve Jobs não gerava o lead, mas o reconhecimento, a personificação. Então, tudo bem, só pela sua provocação, provavelmente a maior parte dos leads vem pela própria dinâmica, esforço, ações, mídia...
Eu já fui impactado por tráfego de vocês. 74% do nosso crescimento é orgânico. Eu gero 13% dos leads. Então, se eu morrer... Você, Thales. Eu vou perder, a empresa perde 13% da receita só. É isso. Se eu morrer. Eu, Thales, né? O Nardon gera 3%, o Alfredo gera 8% dos leads. Se os sócios morrerem, então um quarto da empresa some e continua 3/4. Não, mas aí eu vou respeitosamente discordar. Eu acho que o negócio, logicamente, pode seguir, mas é porque tem uma série de outros valores agregados que não é só sua imagem, não, claro, você tem gestão razão. E tal. Né? Você tem razão. Mas assim, se a gente fosse falar em ponto de vista de canal, porque quando um fundo vai tentar precificar um risco, ele vai falar de risco de canal, né? Falar, cara, mas se você sumir, para onde que vai a geração de lead? Eles chamam de key man risk, né? Eles colocam isso. Aí eu falei, olha, se eu sumir, a empresa perde 13% de geração de lead. Com um pouco mais de investimento em marketing, você resolve esse problema. Então, eu não sou mais tão necessário para a companhia. Isso foi um direcional meu, tá? Desde o início, eu falei para a turma, eu falei, essa empresa só tem valor patrimonial se a maioria dos leads não depender da gente. Se depender da gente, esse business tem valor patrimonial nenhum, tem valor de geração de caixa. E aí você pode pegar esse caixa e investir em outra coisa. É como se eu fosse, sei lá, um médico muito famoso. Sou um cirurgião plástico muito famoso, posso fazer aí 200 milhões de receita no ano, ter 50% de margem, boto 100 milhões no bolso, mas ninguém compra a minha empresa porque essa empresa sou eu. Né? Daqui a pouco eu morri, machuquei a mão, acabou. Agora eu posso pegar esses 100 milhões ali e investir em ações, investir em imóveis, né? Acruar valor patrimonial. Na nossa companhia, a gente só passou a ter valor de equity quando a maioria dos leads foram gerados. Então a gente foi um direcional nosso, inclusive tem executivo que a meta dele é diminuir a dependência de leads da companhia, né? Já foi 100%, hoje é 74%, a tendência é que seja 10% daqui a 2, 3 anos. É para onde a gente está indo. Agora sim, na gestão tem muito valor, o Alfredo tem muito valor, o Nardon tem muito valor, o nosso time executivo é um time muito bom, tem muito valor, né? Ninguém constrói um negócio que fatura 500 milhões de reais sozinho não, tá? Com 2 ou 3 caras. Isso é uma galera. Você tem aí umas 25, 30 pessoas, pelo menos, que são diretamente responsáveis e que talvez nem estejam mais... Talvez não, algumas nem estão mais na companhia, já foram fazer outras coisas, né? Mas que são responsáveis para a construção de um negócio como esse, né? Eu me considero um bom gestor, mas eu tenho absoluta certeza que só eu, sem os meus sócios, por exemplo, esse negócio não seria o que é. E isso significa, então, que aos poucos você quer personificar menos a empresa? É que no final do dia é o seguinte, se a gente pensar assim, sei lá, Tesla é um bom caso, né? O Elon Musk, ele é o primeiro cara no mundo que fez um republicano raiz, redneck, comprar um produto que era visto como woke, né? Carro elétrico era visto como produto woke, exatamente. Né? Hoje, os republicanos raiz redneck compram a Tesla e defendem a Tesla. E a turma woke fica tentando destruir a loja da Tesla e pichar a Tesla. Não é que loucura que virou esse mundo, né? Por quê? Porque o Musk é uma figura muito forte. Amanhã ou depois o Musk vende a Tesla para, sei lá, cara, you name it, algum empreendedor mais woke aí, né? Nos Estados Unidos. Esses caras param de comprar Tesla na hora e voltam a comprar carro a combustão. Não, eu quero petróleo, por aí vai, né? Então, o Musk, ele tem uma figura muito importante ali na frente da companhia, né? Porque ele é um homem muito forte, é um fundador muito forte, né? Eu entendo que eu tenho uma figura importante ali à frente da companhia também, eu dou o tom, a cultura da companhia é o reflexo da minha cultura pessoal, né? É a minha atribuição para a companhia, tocar gente, cultura e estratégia, é isso que eu faço na empresa. Com quantos anos você tá? Tô com 38, né? Então assim, eu sou muito novo, eu vou viver esses 120 anos fácil com medicina, o tanto que eu me cuido, o tanto que eu treino, que como bem, sou um cara muito cuidadoso com a minha saúde. Vou viver 100, 120 anos fácil aí. Vou trabalhar enquanto estiver vivo. Eu sou viciado em trabalhar, eu amo criar valor, eu não me vejo aposentando. Teve mais filhos? Eu vou ter agora, né? Vamos casar mês que vem, a gente vai ter pelo menos mais uns 3, 4, se Deus quiser. Quanto mais vier, melhor. Mas eu me vejo trabalhando a vida inteira. Então, assim, se algum parceiro investidor, no momento que eu listar, for investir na companhia, vai investir na companhia de um cara que trabalha enquanto está acordado e que tem essa visão de construir legado. Né? E você concorda que a sua posição, o seu posicionamento, muitas vezes enfático, forte e que causa polêmica, isso no fundo é benéfico para você? No sentido de que cria um alinhamento ainda maior com quem se conecta com essas mensagens e, eventualmente, desconecta quem não está alinhado a essa mensagem e paciência, porque a gente não vai agradar a todos, né? Não só é benéfico, como é intencional, né? É óbvio que eu sei o custo, né, de você ser uma pessoa que
que tem uma posição política e que geralmente os gestores na minha posição, os empresários do meu tamanho, eles são todos apolíticos, comedidos, não quero meter em cima do muro, não quero confusão, né? Eu sou a antítese disso. Eu sou uma geração de empreendedor que é muito verdadeiro, que é transparente, né? Então, você vê o Musk, ele é igual, eu sou assim. Então, a gente tem alguns empreendedores que a gente não se vende pelo dinheiro, entendeu? Então, eu fui criado por um militar, que ele falava aqui na minha casa que é o seguinte, na minha casa não se cria puta. E puta é aquela que vende seus valores por dinheiro, né? Eu não sou puta. Então, amanhã ou depois, eu vou falar alguma coisa que vai me prejudicar, vai cair um terço da minha receita, eu quero que se foda. Mas quando rolou aquela história da esposa, CEO, tudo, aquilo foi um comentário. Na minha opinião, é o seguinte, eu sou um ultraliberal. Se a pessoa quer casar com uma bicicleta, com uma árvore, com uma pessoa do mesmo sexo, cada um faz o que quer. Então, na essência, você tem o direito de falar, eu quero casar com uma ultra-presidente, meu sonho é casar com uma deputada. Ou eu quero casar com uma professora de matemática. Perfeito. E por que gerou tanto... Eu aqui de longe falei, mas ele me mostraram, né? Eu falei, mas ele não falou demais, ele só falou o que ele quer para a vida dele. É normal. É que não é sobre isso, então, se eu disser que eu tô afim de... Sei lá, eu quero sair com... Não importa, vou ser crucificado. Eu que sou um novato nesse universo. Eu só errei, eu tinha que ter falado que eu queria casar com outro homem, que eu seria capa da Forbes, pô. Mas na real é o seguinte... E que se quisesse também não tinha nada de errado. Não é nenhum, pô. É que a real é que é o seguinte, as pessoas, elas estão muito machucadas, né? A gente vive um mundo muito polarizado, as pessoas estão muito melindradas, muito machucadas. E como eu sou um cara que eu incomodo muito a esquerda, eles estavam esperando algum tipo de vacilo ali pra pegar ali dentro. Aí foi um vacilo, né? Eu ter falado que eu não casaria com uma mulher CEO é um negócio que dá uma abertura pro teu inimigo te atacar. Essa que é a real. Mas eu continuo falando isso aí, é isso aí mesmo. Eu não casaria com uma mulher que tem uma agenda igual a minha. Minha agenda é um inferno, meu irmão. Minha agenda é acordar às 6 horas da manhã, sair de casa e voltar às 10 horas da noite. Se eu casar com uma mulher que tem a mesma agenda que eu, que hora que vai criar minha família? Não vai ter vida. Não, eu vou casar pra quê? Eu não vou nem ver a pessoa? Não faz sentido, né? Eu tenho que casar com alguém que no mínimo consiga acompanhar minha agenda. Então eu tô aqui em Nova York, minha mulher tá comigo. Né? Então, se ela trabalhasse num banco de investimento lá que tem uma agenda igual a minha, né? Num IB, eu nunca ia ver ela. Então eu vou casar pra quê? Não faz sentido nenhum, né? Vou ficar solteiro, pô. Mas é a minha opinião, né? Tem gente que pensa diferente, que tá tudo bem, né? É que no final do dia, quando você fala uma verdade muito dura, ela machuca muito, né? Essa verdade muito dura. Então eu acho que eu machuquei muitas pessoas, porque elas olharam pra dentro de si e falaram assim, talvez eu não tô dando muita atenção pra minha família, talvez eu não tô dando muita atenção pro meu marido, ou talvez o marido tá falando, talvez eu tô sentindo falta da minha esposa, né? E quando você machuca, você tem duas opções, né? Você pega, entende aquele feedback, fala, vou melhorar isso na minha vida, vou tentar chegar num consenso, ou você crucifica o mensageiro, né? Tentaram me crucificar, só que eu sou incancelável, mano. Né? Eu tenho uma empresa que fatura 500 milhões de reais, não dá pra me cancelar. Na verdade, eu não vivo de patrocínio, não vai mudar nada a minha vida. Entendeu? Na verdade, eu acho que a minha leitura de longe você capitalizou mais. Sim. Na verdade, porque eu acho que as pessoas... Eu vendi 15% a mais no ano do que estava previsto. Então, foi um favor que me fizeram. Primeiro, além da visibilidade, mas as pessoas que de fato levaram... com frieza, vamos só interpretar o que está sendo dito. Não está sendo dito nada demais. Não, absolutamente nada demais. Sua escolha. Mas no final do dia é o seguinte, você tem algum tipo de jogo no mercado que você tem que fazer. Então, o advice que eu recebi naquela época, falou, cara, ao invés de você ficar aumentando o problema, pede desculpa, fala que errou, sai da cadeira de CEO e tá tudo bem. Mas o advice de quem? Eu não vou citar a pessoa, mas são pessoas... Amigos. CEOs de empresa listada, amigos que gostam de mim e que concordam comigo. E fala assim, cara, pra quê? E que não casariam com uma mulher CEO também. De jeito nenhum. E fala, eu concordo contigo. Mas vamos fazer o seguinte, tá tudo bem. Deixa essa porra passar. Ninguém vai ficar falar disso daqui a 3 meses. Foi exatamente o que aconteceu, né? Sabe por que eu acho que virou essa confusão? Porque a leitura, a minha percepção de mulheres que eu conversei, é que dava a entender que de alguma... Eu não acho que não concordo com isso, tá? Mas que de alguma forma você estava dizendo o seguinte, que uma mulher não deve ser CEO. Tanto é que várias mulheres CEOs foram lá, mas eu sou tal. Mas aí é problema de interpretação de texto, né? Você não estava dizendo que faltou estudar mais no primário ali, ler texto, fazer redação. Né? Isso aí é outra coisa, isso aí eu não posso resolver agora. Agora, quem sabe ler, quem sabe interpretar texto, viu que eu falei absolutamente nada disso. Mas foi isso que deixou a galera puta. Mas aí, vamos lá. Tem um problema de interpretação de texto. E o segundo ponto você tem uma mídia
extremamente mau caráter, que realmente criou essa narrativa. Isso é mau caratismo. Né? Não foi isso que eu falei, né? E que depois deu visibilidade justamente às mulheres que saíram falando, e aí, saíram tudo criticando. bem, porque né? muitas vezes elas nem leram o que eu falei, elas leram só a matéria. E a matéria falava disso. Agora, Mas a mídia faz isso porque dá audiência. Te contar uma coisa rapidamente. Eu tenho alguns negócios em áreas que não tem nada a ver. E o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, o Superbike Brasil, é um negócio meu que eu queria 17 anos atrás. legal. A gente se mata para ter visibilidade na mídia. Sabe quando a gente sai nos grandes veículos? Quando tem acidente. Quando alguém morre. É. E não ainda sai dizendo morreu, ainda sai querendo procurar um culpado. Imagina. Como é que deixa correr de moto? É um absurdo. Pois é. O cara morreu. O cara estava no autódromo, circuito fechado, ele estava lá porque ele queria, livre escolha, tinha o serviço médico, mas tem risco. Acontece. Você, quando pulou de paraquedas, podia ter morrido. Claro, pô. E Eu faço aí- rally ski, pô. Posso morrer a qualquer E momento. não adiantava sua mãe ia lá e falava, mataram meu filho. Você subiu no avião porque você quis, É isso. foi sua opção, né? Faz parte. Mas no final do dia, assim, é o jogo. Né? Não adianta reclamar. O jogo é esse. O que você tem que fazer, se você quer ter essa posição como eu tenho, é ter uma blindagem patrimonial e construir um ativo que isso não possa te afetar na física. O que poderia fazer naquele momento ali? Poderia afetar minha companhia por um momento. E afeta minha companhia por um momento, poderia afetar o meu time. Então talvez eu poderia ter que demitir, sei lá, 10% do meu time porque tem uma queda brusca de receita. Como é que eu evitaria isso? Ó, galera, vocês se ofenderam? Desculpa, tá? Foi mal, não foi isso que eu quis dizer. Tô entregando meu cargo aqui, tô entregando minha cabeça aqui em bandeja de prata, porque no final do dia é o que a turma queria, um pouquinho de sangue. Mudou absolutamente nada da minha vida. A mulher que eu coloquei de CEO da companhia, inclusive, é quem eu já tinha colocado de CEO para Singu, que não faz sentido nenhum alguém falar que a mulher não pode ser CEO, porque foi ela que eu tinha colocado para ser CEO da Singu quando eu saí da Singu para poder fazer o G4. Ela era CFO da companhia. Na época eu fiz até essa provocação, né? Tinha uma empresa que ia faturar 300 milhões no ano. Eu falei, eu pago R$1 milhão para quem me indicar 3 mulheres só, que são CFOs de companhia que geram mais de 70 milhões de caixa. Você achar R$1 milhão no Pix. Ninguém me apresentou. Não tem. Então, tipo assim, não dá pra falar que eu sou... Caralho, qual é o termo que eles usam pra quando você não... Em tese é um cara que não gosta de mulher? Tem um nome pra isso? Não respeita a mulher? Machista não é... Tem um nome pra isso. Enfim, esquerdista dá tanto nome bullshiteiro, que eu até esqueço. Mas tem algum nome pra essa merda. Eu falei, não sou machista, né? Não tem nada disso aí. Mas também tanto faz, eu quero que se foda. Eu faço o que tem que ser feito. Era muito melhor eu sair da cadeira e pedir desculpa do que ter que demitir 40, 50 pessoas ali na companhia. Fez o certo. 40, 50 famílias que dependem de mim. Mudou absolutamente nada na minha gestão. Mudou absolutamente nada na minha empresa. Pelo contrário, vendi 15% a mais. Então tá tudo certo. Cara, eu queria abrir para você fazer as considerações finais. Foi um barato te receber. Como eu disse, desde que eu inventei esse podcast, eu acabo me conectando e conhecendo pessoas super interessantes. Eu já te via nas redes sociais e eu gostava e gosto dessa coisa de se posicionar, de ser claro, de não ser em cima do muro, etc. Pô, só tenho a agradecer. Eu queria que você fizesse suas considerações. Acho que assim, no final do dia, o que eu tenho dado de recado pra turma é: quem tá me assistindo e tem fome de crescer, tem que ter um pouco mais de intencionalidade naquilo que tá fazendo, né? Então, a minha vida, né? Eu também, a vida inteira, sempre fui um liberal, né? Eu tenho o Atlas Shrugged tatuado nas costas, inclusive, inteira. Minhas costas inteiras é a capa do Atlas Shrugged. Então, eu construí a minha sorte, né? Eu nasci em uma família extremamente pobre, morei de favor na casa do patrão da minha avó, morava na favela quando eu criei o Easy Taxi. Então eu tinha tudo para ser mais uma vítima do sistema, né? Falar, o mundo é injusto, ter me envolvido com crime. Não tive oportunidade. E eu não tive mesmo. Só que eu criei minha oportunidade, né? Então você tem sempre 2 escolhas na vida: chorar e reclamar ou resolver, né? O meu convite para quem me segue, para quem gosta de mim, é larga de ser frouxo e resolve o teu pepino, meu irmão. Né? Chorar e reclamar, ninguém vai vir te salvar. Só você consegue resolver o teu barulho, né? Então, esse é um convite para ser mais intencional na vida, né? Cara, minha companhia, o mercado tá ruim, esquerda tá no poder, juro tá alto, se vira, bicho. Corta custo, usa AI, melhora a produtividade, lança um produto com margem maior. Não adianta chorar não, bicho. Tá ruim pra você, tá ruim pra todo mundo. Mas tem um fulano ali que é amigo, né, do rei lá, ele tem benefício fiscal, beleza, mas não é você. Então, e aí, o que você vai fazer com essa informação? Você vai chorar ou vai resolver, né? Então, ser mais intencional, construir teu próprio caminho, né? Parar de chorar, né? Porque, infelizmente, a gente criou uma humanidade
que uma parcela relevante dessa humanidade continuou criança, né? E a criança é isso, né? A criança, ela chora e a mãe vem e acode, né? E aí, muitas vezes, a gente também tem nessa sociedade essas mães que acham que tudo aquilo que chora é um bebê. E não. Tem muita gente que está chorando que é adulto. E tem gente que está chorando que é mal. São pessoas más, que não merecem ser ajudadas mesmo. Nem todo mundo merece ser ajudado. Essa é a realidade, né? O mundo é assim. Então você, meu irmão, ao invés de chorar, pedir ajuda, culpar os outros, resolve o teu barulho, seja intencional. Procure crescer o teu negócio, procure criar um negócio, procure trabalhar bem, procure honrar aquele que te empregou, fazer o teu trabalho direito, né? Não seja vagabundo, né? Não seja golpista. Não fica tentando arrumar caminho fácil para ganhar dinheiro. Não tem caminho fácil para ganhar dinheiro. Qualquer pessoa que prometeu um caminho fácil, ganhos estratosféricos, 3% ao mês, isso não existe, meu irmão. Toda a história de construção patrimonial que eu vi na minha vida, ela nasce de trabalho duro, de consistência e disciplina de longo prazo, né? Então, essa que é o recado que eu queria deixar aqui para a tua audiência e para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, @Thales Gomes, com 2 L's e I. A gente fala sobre gestão, fala sobre filosofia, mentalidade. Tá lá todos os dias conteúdo de valor para vocês. Muitíssimo obrigado. Tamo Sucesso. Para nós. E que tenha sido um primeiro encontro de outros que a gente possa ter. Vambora. Valeu, Bruno. Obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like, seguir o canal e a gente se encontra semana que vem. Obrigado. Thank you.